Ô pessoal, beleza? Vamos continuar nosso curso. Então, hoje a gente vai estar criando o nosso controller. Só que para a gente criar nosso controller, a gente vai fazer uma refatoração no nosso código, tá? Deixei o código dessa aulinha aqui lá no vídeo anterior, tá? Então, para vocês acompanharem, caso quem não fez, pode copiar o código lá, fazer o npm install e dar continuidade. Primeira coisa que a gente vai fazer agora é organizar o nosso código. Porque no dia a dia, a gente quando for trabalhar, a gente não vai fazer nosso código todo num texto único como está nesse, né? Nós vamos separando ele em camadas, né, em módulos, e aí a gente vai estar trabalhando. Nós vamos começar aqui primeiramente criando uma pastinha chamada bin. Nessa pasta bin, o que nós vamos fazer nela? Nós vamos criar um outro arquivo chamado express.js, que nela nós vamos criar em si, nossas configurações do Express vai ficar nela. Então nós vamos fazer aqui, ó, const express require, né? E nós vamos chamar o nosso Express. Não Express, não Body Parser. Express, ok? Então pronto, nós temos aqui o nosso Express. E aí nós vamos também utilizar o const, o Body Parser, certo? Então nós vamos colocar aqui o Body Parser também, que nós já vimos que ele é necessário. Ok. Body Parser. Pronto. Ok. Então, como nós fizemos lá no nosso server, nós vamos inicializar ele novamente. Vou fechar aqui o nosso terminal, que eu vou mostrar um outro jeito hoje da gente trabalhar. E vamos criar aqui então o nosso app agora, tá? Então nós vamos criar aqui um const app. Como é que nós criamos antes? Nós pegamos o nosso Express e nós invocamos ele, né? Então, invocado Express. Ponto. Então agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos inicializar, exportar o nosso app. Vamos entender um pouco como funciona esse exportar o nosso app. Pronto. O que nós fizemos aqui? Nós criamos, importamos, né, recuperamos o Express dos nossos pacotes, recuperamos o Body Parser e criamos o nosso app. E aqui embaixo nós exportamos. Por quê? Dentro do Node, você vai trabalhar com módulos, como a gente diz antes, né, como eu disse antes. Os módulos eles vão ser pequenos pacotes que vão se unir para formar um sistema. Tá? No nosso caso, uma API. Antes da gente dar continuidade, vamos colocar aqui para a gente não esquecer que o nosso app usa bodyparser.json, ou seja, ele vai fazer o parse de todo o conteúdo, e app.use bodyparser.url undecoded, e aí nós vamos colocar aqui extended false, ok? Só para a gente deixar tudo organizado. Beleza, agora sim nós estamos exportando certinho, tá? Como nós estamos separando em camadas, nós agora vamos vir aqui no nosso server, em vez de escrever todo esse código aqui, nós vamos apagar tudo, tá? E nós vamos colocar simplesmente a inicialização do nosso app dentro dessa parte. Então como que a gente faz? No JavaScript, no ECMAScript, até no Node, é legal a gente usar esse terminho, use restrict, porque acontece, quando a gente começa a trabalhar com um monte de arquivo e eles vão se juntando, ele separa o código, se você utilizar a minificação, né? Ele sabe separar os arquivos e sabe que ele não vai poder copiar variáveis iguais um para o outro. Então a gente pode sempre iniciar com use restrict, é uma boa prática, tá? Para quando a gente for trabalhar com minificação ou outros recursos, a gente não ter problema nenhum, ok? Então vamos lá. Vamos fazer aqui uma const, que é a nossa app, que a gente vai pegar lá do arquivo de configuração do Express. Ok? Aqui, nós vamos criar aqui, nós não vamos pegar o Express de novo, porque nós vamos pegar da nossa própria bin, tá? O Express. Veja que o VS Code já dá uma mão gigante para a gente não precisa ficar digitando muita coisa, ele já vai pegando a informação. E aí agora nós vamos fazer o quê? app.listening, ok? E aí nós vamos colocar de novo na porta 3000
e nós vamos colocar a nossa função callback, né? Ou seja, quando ele terminar de executar, vamos fazer alguma coisa. A gente vai dar um console.info, vamos usar info, não log, né? Que ele já é uma informação, e vamos colocar aqui API inicializada com sucesso na porta 3000. Vamos melhorar mais um pouco? Porque assim, eu estou trazendo para vocês o cenário dia a dia. No dia a dia a gente não fixa portas, por exemplo, a gente sempre tem configurações. E como que a gente pode fazer para a gente ter umas configurações bacanas e a gente conseguir estar tendo maior facilidade para trabalhar? Simples. Vamos lá, a gente vai aqui na pasta bin. Lembra que a nossa pasta bin, ela vai ser o ponto de configuração, é o bin, é o binário do nosso projeto. Então nela a gente vai ter as configurações, preparação para iniciar servidor, preparação para tudo. Lembra lá, só antes da gente continuar, lembra o que a gente mandou exportar aqui? A gente mandando exportar o app quer dizer que todo mundo que invocar, que fazer um require no meu JS, né, ele vai ter acesso completo àquelas funções. Por exemplo, eu poderia criar, a gente vai fazer mais para frente, mas eu poderia criar outras variáveis aqui e não dar acesso às pessoas, que é o caso que acontece com o Express Body Parser. Eu não dou acesso a elas. Se eu aqui pelo meu app tentar acessar, eu não tenho acesso a elas. Porém, se eu colocar lá na externalização para ter acesso, ele vai ter. Quer ver? Vamos fazer aqui. A gente vai colocar que ele vai exportar um objeto. Um vai ser o Server API, que é igual ao meu app. E um vai ser o EX, que é o Express. Vamos ver como isso vai ficar lá? Agora, quando eu chamar o app, olha o que acontece. Eu exportei o Server API, que ele é o próprio, e exportei o EX, que é o Express. Legal? Então essa é a função do export. Ele é para te externalizar alguma coisa. No caso aqui, a gente está externalizando só o app. Tudo isso aqui dentro fica privado, né, como se fosse uma classe lá no Java ou no JavaScript. A gente está mantendo tudo privado e a única coisa que está sendo externalizada é o app. Tá? Então vamos lá. Agora a gente vai aqui de novo no bin, vamos criar a pastinha, a gente vai chamar lá de configuration, que nela nós vamos ter as configurações. Tá? E aqui nós vamos criar um arquivinho chamado variables. Variables.js. Eu gosto de escrever em inglês, então assim, na sua casa, no seu dia a dia, você pode escrever da forma que você achar melhor, tá bom? Const, vamos começar criando um objeto, variables, ok? E aí nesse variables, o primeiro variable que a gente vai ter é nós vamos agrupar eles, vamos colocar ele por API, ou seja, podem ter várias configurações de API. E aí, a primeira configuração é a porta, né? Port. Eu vou usar uma ferramenta que o próprio Node tem, que é o Env. Vou ensinar um negocinho legal para vocês. Aqui. Pronto. O que eu fiz aqui? Eu estou criando um objeto JavaScript, né? Aqui eu tenho variáveis. Aqui eu tenho uma API, né? Eu tenho um agrupamento por API e aqui dentro eu tenho uma variável port. Toda vez que você executa o processo do Node, ele levanta umas variáveis do tipo, ele tem aqui um process, né? E ele por padrão vem com esse env, que é como se fosse de environment, né? De desenvolvimento. Existem inúmeras técnicas de como você fazer a configuração de ambiente de desenvolvimento, de teste, de todos os tipos que você pode conseguir. E aí nele você está pedindo a porta. Então você está dizendo que independente do ambiente que você está, você quer pegar do seu ambiente a variável porta. Quando eu vim aqui no Node, quando eu vim lá no meu ambiente, vamos lá. Se eu viesse aqui, por exemplo, Node, para rodar ele, né? E digitasse port e passasse, ele já traria para cá, porque ele já entenderia que no meu processo foi passado uma variável do tipo port e eu estaria executando, tá?
Mas aqui o que que a gente vai fazer? A gente está colocando, preparando o nosso ambiente para quê? Futuramente eu vou rodar ele na produção, vou rodar ele em qualquer outro ambiente e lá eu vou configurar que ele vai rodar numa porta diferente do que local. Esses dois tracinhos aqui é como se fosse um ou. Então assim, ele vai tentar pegar essa parte primeiro aqui, ou seja, no ambiente que eu estou rodando tem uma porta configurada? Se tiver, ele pega a porta. Caso ao contrário, ele vai pegar 3.000. Então nós já demos uma alternativa para o nosso Node. Você pega a configuração ou você pega a porta. Eu digo isso porque, por exemplo, eu utilizo esse servidor aqui. Ó. Não estou fazendo merchan, não estou ganhando nada por isso, mas só porque eu gosto deles. Este aqui é um cloud para Node e ele tem uma solução onde você faz as configurações do seu ambiente de desenvolvimento. Lá você passa essa porta, passa todas as configurações. Então, assim, enquanto você está desenvolvendo na sua máquina, ele vai utilizar estas configurações, porque você não vai disponibilizar. E quando você publicar esse projeto lá, ele vai pegar as configurações que você deixou lá. Então, bacana. O que nós precisamos fazer agora? Depois da gente criar isso, lembra que para mim externalizar essa informação eu preciso exportar. Então, module export e eu vou exportar variables. Ok? Então, beleza. Então nós já temos as nossas variáveis e nós podemos utilizá-la aqui. Como que a gente vai fazer agora? Vamos pegar aqui const variables require, ok? E vamos lá puxar ela. Node, vamos fazer aqui o nosso bin, vamos fazer o nosso configuration e variables. Legal. Então, vamos agora usar a nossa configuração. Variables, ponto. Olha que legal, ela separou por agrupamento. API.port. No novo ECMAScript, a gente tem a utilização da concatenação, como eu falei na primeira aula, utilizando essa interpolação diferente aqui, ó, que ela fica melhor. Então você faz assim, ó. Eu já posso colocar direto a minha informação. Antigamente eu teria que fazer isso aqui, ó. Teria que colocar simplesmente o texto que eu quero, né? API inicializada com sucesso na porta. Aí eu coloco mais variables.api.port. Mais assim e um ponto, por exemplo. Então, aqui em cima fica mais elegante, tá? Então aí vocês escolhem o jeito que vocês acharem que fica mais confortável para vocês programarem. Legal, agora o nosso ambiente está começando a tomar forma. Vamos ver se ele ainda funciona? Eu vou ensinar outro detalhezinho para vocês legal. Como a gente está trabalhando, a gente pode vir aqui no terminal e fazer todo o processo, mas o VS Code disponibiliza para a gente um terminal integrado. Aqui no Mac você pressiona Ctrl e aspas, ele vai abrir esse terminal aqui embaixo. E aí no Windows provavelmente é Ctrl aspas duplas, é o botão embaixo do ESC, tá? E tanto no Mac quanto no Windows é o botãozinho que está embaixo do ESC. Então ele já tem aqui eu posso utilizar os mesmos comandos, eu vou lá utilizar o nodemon, para a gente dar continuidade a utilizar ele, que ele é legal. Nodemon server, eu não preciso pôr o JS. Vamos ver se tudo está funcionando. Opa! Como ele é integrado, ele tem algumas coisas que ele não reconhece. Veja, ó, que eu não consegui rodar porque ele não entende o nodemon. Ó. Nodemon. Não, nós fizemos errado. Poxa, realmente, eu estou na pasta raiz e eu não tenho a API aqui. Então, foi bobagem nossa. Aqui, ok. Vamos limpar aqui. Clear, né? Agora o nodemon vai funcionar porque nós estamos na pasta da API. Eu fiz uma garoteada aqui e deixei na raiz. Então vamos colocar nodemon server. Agora ele vai rodar. Então olha lá, nossa API está inicializada na porta 3000. Veja que ele já concatenou a variável, inicializou. Se a gente vir aqui, der um localhost 3000, já vai estar rodando a nossa API. Ela está sem nenhum get, porque a gente zerou todas as configurações, né? A gente não tem mais rota nenhuma definida. A gente pode deixar esse cara
pequenininho aqui, até mesmo fechar, ele vai continuar rodando, tá, gente? Mas vamos lá. O objetivo nosso é criar as rotas e já criar os nossos controllers. Levando no ambiente nosso diário, a gente não vai misturar, nós vamos novamente separar. E como que nós vamos separar aqui agora? Nós vamos criar uma pastinha chamada rotas, tá? Vamos aqui só um instantinho. Vamos criar uma rota. Então, aqui na nossa raiz, nós vamos criar aqui rotas. Routes, né? Routes. E nela nós vamos começar com a primeira rota, agora sim verdadeira, nós vamos colocar a nossa rota de categorias dos nossos produtos. Então, categoria, traço route, né? A gente pode chamar ela assim, router.js. Para a gente fazer a nossa rota, vamos lá seguindo o nosso padrão, use strict, né? Caso vocês tenham curiosidade, depois vocês podem dar uma pesquisada mais sobre o strict, ok? Aqui nós vamos trazer o express, nós vamos usar uma parte do express, não o express da nossa app em si, então nós vamos precisar dele aqui. Então, express, e aí nós vamos fazer o require que a gente fez anteriormente. Ok, então, express. Achou aqui. E agora, o que nós vamos precisar dele é o router. Então, const, né? Const, router. E aí nós vamos falar express.router. É isso que nós queremos do express. Ok? E aí nós vamos criar nossas rotas. Tá? Vamos lá. Router. Ponto. Como é a categoria, né? Então nós vamos criar as rotinhas aqui legal. Primeiro é o get. E nós vamos colocar barra. Vamos fazendo do jeito que a gente fez da outra vez. Rec, res. Depois nós vamos melhorar isso ainda, porque daí vai ser o nosso controller, tá? Aqui, router.get. Nós vamos fazer dois gets. Por quê? Porque um é o get onde eu vou trazer todo mundo e um é o get onde eu vou trazer somente um registro. Acontece, né? Você está utilizando um sistema, você carrega a informação só de um ou de vários, né? Então, vamos agora fazer o do nosso post. Então, router.post, ele só está na barra. E aí nós vamos fazer o rec, res, e passou. Lembre-se, pessoal, essas barras aqui é que eu estou dizendo que eu estou na raiz da minha API, tá? A gente vai ver que na hora que a gente for incorporar lá, a gente vai agrupar todos esses caras num só. Vai fazer mais sentido, porque senão vai ficar, poxa, mas todo mundo vai ficar barra? Não, você vai ver que vai ficar legal. Vamos só terminar aqui, a gente já vai incorporar lá na nossa API. Agora nós temos que fazer o put, né? Então, router.put, também ele é só a barrinha. Se eu deixar sem nada também, que nem eu tinha feito na outra aula, só deixado assim, também funciona. Mas é legal deixar a barrinha para a gente entender que ele está na raiz do segmento onde ele está, né? Res. Ok. Nós temos agora o delete. Então, router.delete. Barrinha e rec, res. Ok. Tá, nós temos que fazer dois ajustes nele aqui agora. Deixa eu só voltar aqui, para a gente deixar mais limpo o código. Porque a gente não vai escrever nada agora. Só no primeiro get, só para a gente ver funcionando. O put, a gente também precisa de um ID, para saber de qual ID que vai atualizar. E o delete também, qual ID que a gente vai deletar. Tá bom? Então, beleza, nós temos aqui o get com um, get com todos, post, put e delete. Nós precisamos fazer o que agora? Exportar esse cara para a gente poder usar lá. Então, exports, né, módulo, né? Módulo exports e vamos exportar o router, que é o configurado. Beleza, ó, já alterou aqui embaixo, tá vendo que legal? Já fica alterando aqui. Agora nós vamos voltar lá no nosso Express e nós vamos configurar essa rota lá, porque até agora ele está aqui, né? Mas não tem nada, tipo, ele está aqui, ele não está vinculado ao nosso app. Se eu
vir aqui e tentar rodar, você vai ver que continua sem get nenhum. E vamos só colocar aqui um res status 200 send funcionando, só para a gente ver quando ele entender. Vamos provar agora de novo que ele não está funcionando. Ó, atualizou aqui embaixo. Viu como dá uma mão na roda? O NodeMon? Olha lá, continua não funcionando, porque a gente não vinculou esse cara a ninguém. Então nós vamos lá no nosso Express, nós vamos dar vamos separando assim para ficar legal, ó, routers. E aí aqui a gente vai colocar const categoria router igual require e vamos importar a nossa routers e categoria router. Tá? A nomenclatura fica ao seu critério, pessoal. A gente faz como a gente quiser. Vamos dar umas comentadas aqui. Configuração de parse do JSON. Aqui a gente está exportando nossa API, tá? Estamos criando / invocando a API do Express, né? API ou server web, né? Como a gente quiser chamar. E antes da gente importar, a gente está configurando as rotas. Como a gente fez anteriormente, é bem simplesinho. A API é app.use, né? Agora que legal, a gente vai definir o caminho inicial, ó. Barra API, ou seja, raiz barra API, nós já estamos dando nome para ele, categoria, né? E aí na frente a gente fala o que vai entrar aí dentro. Categoria router. Vamos salvar? Veja que atualizou aqui embaixo. Agora como que vai chamar a nossa, como que nós vamos chamar esse cara aqui? Nós vamos digitar lá barra API barra categorias, tá? Como vai ser? Então localhost barra 3000 barra API barra categorias. Opa, é categoria. Digitei errado. Não é categoria? Oh, mas se eu digitar certo, vai, né, pessoal? Categoria. É legal que dá erro que a gente já aprende como a gente resolve. Então, tá lá, ó, funcionando. Então, o que vocês perceberam? Ele criou a partir dessa rota, ou seja, deste caminho, ele colocou todos esses outras sub-rotas aqui, né? Todos esses caminhos estão dentro daquele lá. Tá? Então, ó, eu vou colocar aqui para a gente ver que realmente pertence a ele, ó, eu vou colocar aqui um res status 200 send, vou colocar aqui uma mensagem. O ID passado foi. Vamos capturar o ID de novo que veio pela requisição. Params, o nome do meu parâmetro, né? ID. Se fosse João, Pedro, Maria, seria o nome que eu coloquei. Então ele já reiniciou. Vamos testar aqui. Vamos passar. Quando é o get, dá para mim testar no browser, né? Ele é um get, ó. Então é só passar um ID aqui na frente. Então vamos testar aqui no browser. Vamos colocar /1. E olha lá. O ID passado foi 1. Se eu colocar aqui qualquer coisa, o ID passado foi qualquer coisa. Então, legal, né? Ele pegou todos esses nossos rotas que estavam aqui e agrupou neste caminho. Tá? Então, por isso que a gente deixa simplesmente barrinha. Eu poderia muito bem escrever aqui API, só que é muito texto para mim escrever e se eu precisar mudar, vai ser complicado. Então, o legal é sempre a gente fazer essa separação. Vamos lá. Agora nós vamos fazer o quê? Seguindo as nossas regras, a gente, seguindo a ideologia de sempre estar separando, sempre estar fazendo as coisas de forma segmentada para ficar mais organizado e mais fácil de dar manutenção, a gente faz o quê? A gente pega e separa também essas funcionalidades, porque você imagina, aqui é a minha rota, eu não preciso ter dentro da minha rota o meu código. O meu código pode estar segmentado pelo que ele tem que fazer. O que a minha rota tem que fazer? Fazer rotas, simplesmente. E quem que vai fazer a gerência do que a minha rota tem que fazer? Aí entra o controller,
que o controller vai fazer? Ele vai fazer as ações que a minha rota precisa fazer, né? Aí sim é o controller que vai trabalhar. Como que a gente vai fazer isso? Vamos lá de novo. Agora a gente vai separar mais um, criar mais uma pasta aqui, que a gente vai chamar de controllers, ok? E aí nos controllers a gente está falando de categoria, então categoria-controller.js. Primeira coisa aqui que nós vamos fazer é inicializar uma... Eu vou criar aqui um conceito de classe, pessoal, como se fosse lá no C Sharp, lá no Java, né? E para a gente criar classe no JavaScript comum, o que a gente faz? A gente faz assim, ó, function, né? E vamos colocar aqui, ó, categoria controller, ok? Então a nossa classe, ela vai se chamar categoria controller. E aí, dentro dessa categoria controller, a gente vai criar os nossos métodos assim como nós criamos lá na rota. Ou seja, nós vamos ter um get, um put, o nosso CRUD, né? E aí a gente vai utilizar um conceito bem bacana de prototipagem de elementos, né? Então a gente vai ter a nossa classe aqui no nosso termo que ela chama function categoria, ela é a nossa classe para o ECMAScript, e aí eu vou definir para ela, vou construir nela funções. Como que eu faço isso? Categoria controller.prototype, ou seja, eu estou inserindo isso dentro da minha classe, e nós vamos começar pelo post, né? E aí o post ele é uma função. Como a gente vai trabalhar com uma API e ela é assíncrona, aquele conceito que eu falei para vocês que ele é algo que executa depois, a gente já pode dizer que ela é uma async aqui, ó, tá? Então ela é async, rec, vamos definir aqui, nós vamos receber exatamente os parâmetros que vêm lá da nossa rota, rec e res. E vamos colocar a nossa função aqui. Beleza, ó, por enquanto vai ser isso aqui, tá? Vamos copiar aqui de novo. Aqui a gente vai fazer o nosso get. Não, vamos fazer o nosso put para ficar na sequência. Vamos fazer o nosso get. Vou chamar de get simplesmente, né? Vamos fazer o nosso get by ID, tá? Que seria o pelo ID, ok? E o nosso delete. Tá? Vamos deixar delete. Beleza. Ok. Então, o que nós vamos fazer agora? Sabendo que nós vamos receber aquelas informações pela rota, nós podemos fazer exatamente o que nós fizemos na rota aqui, ó, aqui dentro. Ó. Eu vou pegar, vou recortar essa parte aqui, vou passar para o meu get by ID, tá? Vou passar aqui também o meu funcionando para cá. Vocês vão ver que vai ficar legal, vai ficar um monte de arquivo pequenininho, vão ficar vários arquivos, mas cada um com a sua responsabilidade, tá? Aqui já não tem mais nada, a gente vai remover muita coisa aqui, tá bom? Bom, só um pouquinho, pessoal. Então vamos lá. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos exportar essa rota. Então como que a gente vai exportar essa rota? A gente vai fazer aqui, ó, module, exports e controller. Desculpa, não é a rota, né? É a nossa controller. Então, exportei a nossa controller, porque a gente quer usá-la em outro lugar, não é verdade? Então, nós temos aqui, ó, o que nós fizemos? Fizemos uma classe, isso é o conceito de classe dentro das programações de orientação a objeto, e eu estou definindo as funções para dentro da classe, tá bom? Existem outras formas de fazer, tá? A gente pode fazer com class mesmo, hoje o ECMAScript deixa a gente fazer class, só que eu optei em fazer essa por vocês, que é um pouquinho mais, eu gosto mais, prefiro mais, acho mais organizado. Nós vamos lá na nossa rota, e agora essa rota não vai ter mais esses request, por quê? Porque ele vai passar lá para a nossa controller, porque lembre-se, qual o objetivo da nossa rota? Definir rotas, tá? Não é fazer nada. Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos vir aqui em const, né? E vamos criar, vamos importar a nossa controller, tá bom? Então vamos colocar aqui como controller, vamos colocar que eu quero usar ela, require, que ela está em outra tela.
Então, traço, traço, ponto. Agora eu tenho minha pastinha controllers e a categoria controller. Como nós estamos utilizando o conceito de classe, a gente precisa dar um new nela, ou seja, criar ela. Lá ela está só estática, ela não foi criada. Nós temos que criar. Então nós vamos dar o nome de uma variável de CRT para new controller, tá bom? Então, ela vai dar uma nova controller. Pronto, agora eu tenho a minha controller aqui na minha rota e eu posso substituir todos esses carinhas aqui pelas minhas funções da controller. Olha que bacana. As mesmas funções que eu tenho aqui. Então esse é o get. Eu vou pegar aqui e vou colocar setrl.id, né? Get by id. Nós temos aqui também o post. Tá vendo que bacana? Como vai ficando bacana o código? Ponto post. E nós vamos fazer aqui ctrl.put, né? E nós temos por último o delete. Ponto delete. Pessoal, eu estou usando a forma com que eu gosto de trabalhar, tá? Isso aqui a gente pode fazer de inúmeras formas. Pelo Node ser JavaScript, ser algo bacana, onde você pode fazer isso da forma que você quiser, da estruturação que você quiser, a gente pode codificar de formas diferentes. Eu tentei utilizar um pouco do que eu conheço de desenvolvimento de orientação a objeto, de desenvolvimento mais normatizado que a gente trabalha no C# e tentamos colocar isso no Node para ficar mais agrupado, mais organizado, fácil manutenção. Então a gente tem as pastinhas, cada uma com as suas responsabilidades, ou seja, cada JS faz uma única responsabilidade, ou seja, a rota ela somente roteia, o controller vai fazer a intermediação entre o que a rota pediu e o que vai fazer no banco, tá? E aí a gente depois vai criar o repositório que vai em si acessar o banco e fazer alguma coisa, tá? Vamos repetir aqui para o nosso controller, vamos criar também a nossa rota de produtos, tá? E a gente pode, como é padrão, ó, fica bem fácil, vamos criar a primeira controller, vamos criar uma controller nova aqui, ó. Produto-controller.js, legal? E aí nós vamos vir aqui copiar todas essas nossas funções aqui, né, que são as mesmas, e aí passar para controller para ficar mais rápido. E olha que bacana, eu venho aqui, ó, seleciono, no Windows Ctrl D, no Mac Command D, vou selecionando tudo onde está em categorias e eu mudo para produto. Legal, ó, já rapidinho reaproveitei e criei o código novamente. Tá? Vamos criar a rota para ele também. Vamos vir aqui, vamos criar produto router.js. Vamos reaproveitar para a gente não ter que fazer tudo de novo. Vamos colar aqui. Seguindo a mesma ideia, aqui a gente vai mudar para produto. Tá bom? Simplesinho. Pronto, já está trocado. Viu que eu não preciso fazer mais nada? Se eu tivesse os nomes escritos aqui, eu teria que mudar cada nominho de novo. Se eu tivesse escrito aqui categoria, eu teria que mudar um por um. Ou fazer utilizando a ferramenta. Mas ó, simples, eu mudei só da onde que está vindo a controller. Existem outras técnicas, tá? A gente pode fazer como se fosse orientação a objeto, herdar e vindo uma outra e ficar mais rápido ainda, tá? Você não precisaria escrever nada disso. Mas a gente está fazendo assim que é um pouco mais ilustrativo. Ó, tem as minhas duas rotas. Nós vamos lá no nosso bin e vamos configurar a rota de produtos. Simples também, vamos só duplicar. Vamos colocar aqui produtos, ok? Vamos importá-la aqui em cima, vamos duplicar de novo. E aí, colocar aqui, produto, router. E aí aqui nós vamos mudar para produto. Legal? E aí aqui a gente coloca produto. Para ficar certo, vamos colocar todo mundo no singular, né? Senão fica produto, produtos. E aí vamos salvar. Ele vai atualizar. E agora a gente tem as duas rotas funcionando. Vamos ver funcionando mesmo? Vou pegar aqui produto. Ah lá, funcionando. E aqui a gente vai colocar o 2, ele já vai pegar. O ID passado foi 2.
Vamos separar para a gente saber que é realmente o produto que está fazendo? Vamos lá no produto controller, funcionando. Opa, listando os produtos para ficar diferente do outro, para a gente ver que é esse mesmo que está funcionando. Olha lá. É a lista de produtos e categoria está funcionando. Legal? Então é isso, pessoal. Nós criamos os nossos dois controllers, criamos as nossas rotas, ou seja, nós separamos as funcionalidades, criamos um arquivo somente para configuração de rotas, ou seja, ele fica um arquivo mais organizado, mais sucinto. Vou colocar uma posição, por exemplo, você quer saber todas as rotas que estão disponíveis para produto. Você pode muito bem vir aqui, abrir o produto e verificar todas as rotas, tá? Porque eu posso ter outras além do CRUD padrão, eu posso inserir imagem, eu posso avaliar, eu posso ter uma série de rotas que eu quero saber quais existem olhando no código. Eu vim aqui, elas vão estar todas num único arquivo, não vai estar misturado num único arquivão, tá? E aí eu quero saber o que as minhas funções fazem para cada rota. Aí eu vou lá pelo meu controller. E aí a gente vai escrever muito aqui nesses controllers aqui, para a gente ter as funções para ficar mais fácil depois, tá bom? Então na próxima aula a gente vai dar continuidade, nós vamos já começar a conectar no banco de dados, já vamos fazer a coisa funcionar. Pessoal, um grande abraço e até o próximo.